vasto público, nossos queridos ouvintes. Damos início aqui à nossa 52ª reunião do grupo de leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do João Bernardo, e a gente hoje dá início à leitura do capítulo 15 do volume 2, Migrantes e Colonos, que é um capítulo que tem algumas páginas iniciais muito densas e que a gente vai se dedicar com profunda atenção. Não acredito que vocês vão mandar essa de novo. Não, dessa vez não foi eu que mandei, não. O Matheus não lê 2 páginas, e aí, pô, né, filho? Esse grupo não é sério. Não, esse grupo não é sério. Estou emprestando aqui meu muito fornido látis em vão. Vamos lá. Meu muito fornido látis. Olha que frase bonita. Enfim, mas brincadeiras à parte, né? Como uma característica desse grupo. Dudu tá com a gente vai ter no bigode. Bom, Fala, Caio. Olá, Caio, bem-vindo. Obrigado por se juntar a nós. Enfim. Então, como a gente tá falando, a gente vai fazer a leitura do item 1 e 2 do volume 15, item 1 e 2 do capítulo 15, que é o capítulo referente ao tema migrantes colonos no final do período medieval, né? Pô, então, volume assim, 15. Se cada um tiver 600 páginas, eu abandono o grupo. Aí... Não duvide. Está saindo aí a obra revisada e expandida? Certamente. Com atualizações. Com atualizações. Enfim, em alguns pontos são necessárias atualizações, né? Já no item 3, né, que a gente vai... As mais recentes manifestações do regime senhorial pelo mundo. Inclusive das manifestações idealizadas. Hashtag vai ter fio do sim. Enfim. Mas então, ele agora começa nessas primeiras páginas do capítulo, meio que indicando o conjunto de níveis de expansão que continuaram do século XII, XIII, os últimos focos de expansão do regime senhorial no que hoje é a Alemanha, Polônia, em direção ao que é a fronteira com a Rússia, atual fronteira com a Rússia. E aí ele começa a apontar algumas questões que me parecem interessantes. Então, na 539, uma coisa que ele destaca é que muitas vezes a gente vê a historiografia dando pouca atenção a esse caráter, que é o nível da violência do processo de expansão. Então ele diz algo como que os migrantes se dirigiam apenas a locais que estavam abertos a recebê-los, e muitas vezes sucedendo à aniquilação, à destruição de formas de resistência indígena. Né? Ele usa a palavra indígena para se referir aos povos que estão para fora do regime senhorial, que estão sendo ou dizimados ou submetidos no processo de expansão do regime. Então, esse é um elemento que me parece interessante, né? Quando se fala de arroteamento, quando se fala de expansão do regime senhorial e tal, a ênfase dificilmente recai sobre os elementos da violência, talvez só quando se fala de cruzado. Não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas o Jorge deu uma levantada nas sobrancelhas aí que eu fiquei preocupado. Não, isso é atividade diária que eu faço de musculação para testa. Antes do Mário responder, até acho que uma provocação, se vai no sentido até o Dudu e o Mário já estudaram, né? Que eu vejo também essa questão, né, da expansão do regime senhorial, conjugada, claro, com uma expansão do cristianismo, mas como algo muito... O cristianismo foi se expandindo, né, em regiões, as populações indígenas não estavam submetidas a esse regime e tudo mais, como algo de conversão das almas, algo muito pacífico, com baixo índice de conflituosidade. E aí acho que talvez essa sensação, né, não sei, João Bernardo ele vai contra essa sensação aí que se tem na historiografia.
Eu acho que, E aí, Marinho? eu acho que talvez o que a gente tem aí é uma dessas, digamos, tradições desvinculadas, né, da consideração de certos processos, certos fenômenos, né? Porque a rigor você não tem uma diferenciação nesse contexto do que foram as guerras de conquista e do que foi períodos de expansão agrária, né? Não são capítulos diferentes, não são capítulos distintos desse processo de expansão aí em questão, né? Dudu se referiu às cruzadas, mas a gente poderia considerar as cruzadas, a chamada Reconquista, a própria expansão germânica, direção Oder, ao Vístula, né? Muitas vezes são considerados como capítulos específicos, como tema da história econômico-social, a expansão agrária, né? E uma manifestação de um outro processo, de um outro fenômeno, né? Aqueles processos de base militar mais explícitas, né? Quando no fundo você tem a plena convergência desses movimentos, né? Processos tradicionalmente requeridos ou requisitados, antes de mais, como expressão de atividade militar, foram processos que tiveram por ingrediente fundamental a expansão colonial, né? Como foi a chamada Reconquista Ibérica, como foi o processo das Cruzadas, a expansão germânica, né? Eles guardaram íntima relação entre essas duas manifestações, né? Como antes desse contexto, o que foi a expansão carolíngia, por exemplo, né? Que também foi pautada por essa conjugação. A questão do cristianismo, acho que, assim, Mateus tem toda a razão e não é digamos, um processo muito distinto daquele que a gente vai conhecer na colonização do Novo Mundo, né? Em que se diz que, ora, a cruz se antecipou à espada e, por vezes, foi a espada que abriu o caminho para o avanço da cruz, né? E se a gente olhar com cuidado, a cruz e a espada têm um formato bem semelhante, inclusive, né? Com alguma frequência eles se confundem. Então, de fato, né? Processos mais frequentemente requisitados ou tomados como exemplo de movimento militar tiveram uma base de sustentação, de manutenção efetiva, um processo de conquista e ocupação agrária, né? Isso, por exemplo, talvez na Reconquista seja muito evidente, né? Com as terras que foram sendo ocupadas, deslocamento de grupos de camponeses do norte em direção ao sul, né? Eu até brinco com os alunos que aquele filme Cruzadas, né, esses filmes históricos têm sempre uma série de problemas, ainda que eu acho que o historiador seja muito chato na avaliação que faço em geral desses filmes, né? Mas eu brinco com os alunos dizendo que eu tenho a impressão que o diretor do filme foi mais criterioso em demonstrar, né, que a cruzada envolveu um transplante de um regime de ocupação da terra para o Oriente, quando lá várias cenas são dedicadas ao elfo cruzado, indo lá conhecer o seu feudo, né? E inventariando lá quantas famílias camponesas são dependentes no feudo dele, quanto ele arrecada e tudo mais. E ele próprio trabalhando, inclusive, para conquistar pontos de água, né? Para o seu patrimônio fundiário. Acho que talvez a gente tenha aí um problema de uma tradição historiográfica que segmentou, que separou fenômenos que estão intimamente articulados, né? Talvez a recuperação dessa intimidade entre esses processos ajude a entender melhor esse movimento todo. Então, eu acho que é um pouco por aí que o João Bernardo vai, né, integrando essas duas coisas, né, e algo interessante, né, dizer que é meio óbvio também, mas é interessante a maneira como ele apresenta, dizer que os colonos só iam onde eles podiam ir, no sentido de que se há um movimento de expansão ali naquela região, o que você tem na prática é o processo de adentramento, de expansão do regime como um todo. Não é só uma migração
casual, uma migração direcionada pela expansão do regime. Até porque acho que é o que ele destaca antes, né? Os senhores, de alguma forma, se impuseram a esse processo, né? Que é a diferença relativa que ele faz com esse movimento na Alta Idade Média, né? E que pode ser feito muitas vezes por camponeses autônomos que puderam, dessa forma, reproduzir relações de autonomia nas regiões onde se estabeleceram, né? Aqui o quadro já é um quadro enquadrado, né? Um movimento enquadrado pela aristocracia. O Dudu tá tristinho, né? Eu? Parece. Não, só dormi mal essa noite, E queria, inclusive, fazer aqui a saudação, que sabe quem está acompanhando esse vídeo aqui mais uma vez, Mário? Quem? Nosso colega, Carlos Terrerizo. Grande Terre. Olha aí. Saludos! Enfim. Então esse é um ponto interessante, né, da expansão do regime, enfim. Parece interessante pensar nesse sentido de que envolveu um processo de violência que a expansão significava, na prática, um registro dos marcos de fronteira do regime senhorial. Enfim. Tem uma frase interessante, nesse sentido que vocês estão trazendo, tem uma frase interessante dele na 538, se eu não me engano. Acho que é no final do parágrafo que é da 538 mesmo. Ah, tá. Pensei que fosse porque ele destaca isso na 538 no último parágrafo. A variedade de percursos dos colonos e a multiplicidade das direções tomadas revelam como os autóctones estavam já preparados para os receber. Apenas alguns povos das regiões bálticas, cuja organização social e forma de vida os mantinham ainda alheios ao regime senhorial e ao cristianismo, se opuseram de armas na mão à penetração ocidental. Não sei se era isso que você se referia. Tem a ver, porque é a frase anterior, né? A última frase do parágrafo anterior, que ele fala assim, só então nasceu a Europa, ele está se referindo justamente à coordenação da classe senhorial de expansão territorial do regime, né? E aí foi o que o Mário destacou, né? A primeira vaga de migrações que ele vai tratar na Idade Média são essas que ele chama de... poderia até fugir ao regime senhorial, mas nunca dilatava o território de uma forma muito extensa, né? Era facilmente assimilada depois pela classe senhorial, ainda que isso fosse uma forma de expansão do regime. E agora você tem coordenações da classe senhorial para uma expansão realmente muito grande desse regime. E aí ele fala, né, só então nasceu a Europa. Eu entendi essa frase no sentido de que não tem mais nenhum lugar nesse território que não esteja sob o regime senhorial, né? Chegou-se a uma cadeia tão grande, né? Uma articulação tão grande entre, enfim, aristocracias, de teias de relações. Lembra até a aula do Mário sobre a questão da vassalagem, né? Da teia, que em determinado momento não teria, nenhum senhor escaparia a essa teia de vassalagem ao longo da Europa. E aí ele encaixa essa frase aí, né? De só então nasceu a Europa. Achei interessante. Me parece que ali, a partir do 11, 12, você já teria uma extensão tamanha do regime que não haveria outras formas autóctones de sociedades, né, pretéritas. Isso levanta para mim uma curiosidade, inclusive, que eu já tentei uma vez, mas não consegui conversar muito com ele, não, porque ele trabalha com a ideia, lá no início do livro 1, eu acho, né? Ele define o regime senhorial como um regime que predominou na Europa, né, a partir do século XI. Eu acho que ele está se referindo aí a esse processo, né, da produção de uma certa unidade em torno da expansão do regime senhorial. E que avançou, e ele diz que avançou, inclusive, para além dela, a partir do final do período, o que parece, de alguma forma, levantar a perspectiva de que a colonização do chamado Novo Mundo estaria baseada nesse sistema, né? Então, assim, a primeira afirmação dessa frase está se configurando aqui, né? Eu não sei se ele vai encetar em algum momento a segunda frase, né?
ele vai em algum momento apontar nessa direção. Não me lembro dele fazer isso, tentei até uma vez conversar sobre o assunto, mas acho que é uma daquelas coisas que ele previu, mas não chegou a refletir muito sobre ela, não. Sobre essa coisa de só assim, só então nasceu a Europa, como o Matheus falou, eu tinha visto uma referência antiga, que ele fala assim, só então nasceu a Europa, com exceção de umas franjas que estão para fora do sistema, em locais muito remotos, muito ermos. E aí eu tinha referência de um povo chamado povo Sami, que é o único povo indígena natural da Europa, reconhecido pela União Europeia e tal, com direitos de povos tradicionais, porque talvez tenha sido um desses únicos povos que conseguiu se manter para fora da expansão do regime senhorial. Fiquei isso na cabeça. Sei lá, não sei se isso faz sentido. No primeiro volume ele libera os povos das altitudes, né? Ele considera que o regime não chegou, não cobriu plenamente as áreas montanhosas, né? E que se ali, o quanto ali se desenvolveu, teria sido mais em função das transformações locais, né? Uma homenagem, inclusive, ao nosso Terry, porque essa é a antiga tese, né, da Billy Barbeiro e Marcelo Virrilla acerca das transformações autóctones, né, no norte ibérico. Isso no primeiro volume. Mais uma vez, um abraço ao nosso amigo Terry. Um efusivo abraço. Apertas, como ele diz. Então, tem um outro ponto mais à frente que me chamou a atenção, em que ele adianta, né? Está entre a 541 e a 542. Né? Ele adianta uma reflexão. O limite é 546, que foi o Matheus leu, né? Exato. O Mário adora explanar, cara. Porra, o Mário não tem. Não, nós somos um grupo sincero. A gente se diferencia por isso. Entendi. Tudo certo. Transparente. Nossa. Enfim. Mas porque, assim, essas páginas que a gente leu desse item 2, ele volta naquele grande arrolado de exemplos, né? Passa páginas dando exemplos em cima de exemplos, em cima de exemplos, e aí tem as conclusões pontuais que ele vai trazendo. E aqui não é nenhuma conclusão que eu queria comentar, mas aquelas referências metodológicas que a gente costuma fazer acerca desse texto, né? Que é a referência que ele faz na passagem da 540 para 542, quando ele está adiantando um ponto que ele vai tratar no volume 3, que é a referência lá à peste, né, e o papel da peste no final do regime. E aí ele aponta a ideia de que a doença se expande onde o regime chegou a um certo esgotamento. E aí ele vai dizer que uma das poucas regiões que não foram graçadas pela peste, que tiveram um impacto comparativamente menor, foi a Polônia, em função justamente da Polônia ainda ter as suas fronteiras abertas a processos expansivos em direção ao leste. E, portanto, teriam ainda terras férteis e uma relativa abundância comparativa com o resto do continente. Mas o ponto aqui, para mim, não é nem especificamente o caso polonês, não. Mas é um comentário que ele faz em que ele diz que as exceções têm para a história o valor do laboratório para as ciências da natureza. Então esse foi um trechinho que me pareceu bastante interessante para a gente pensar sobre como tratar os exemplos que não se encaixam na narrativa geral. E o quanto que a exceção ilumina a regra, nesse caso. E aí também não sei se valeria a pena, né, se o Mário estaria disposto a tecer alguns comentários um pouco mais detalhados sobre a questão da peste, por ter sido um tema que ele trabalhou muito durante o mestrado e tal. E ainda Não, Não, tá bom.
Então, tô bem. Tá bem? Tô bem. Não, brincadeira. Sério. Não. Eu falei que esse grupo é um grupo sério. Você é o expoente da seriedade desse grupo. Ô, Dudu, não fica chateado comigo, não. Aí, Chateado, ele tá magoado comigo, Ter. Depois você conversa com ele. Então, eu acho que... Ou para alguém participando. Eu acho que a referência aí é mais ampla, né? No fundo, transcende até o caso específico da peste, porque ele é uma posição consequente com a posição prévia que ele assumiu, né? Porque digamos, a leitura corrente, né, é de um processo. Toda a expansão vivida entre os 11 e 13 teria sido decorrência de um crescimento agrário vertiginoso, né? Que é o argumento central, é a variável fundamental que explica, inclusive, toda a expansão, né? E que tem repercussão nessa historiografia em muitos níveis, né? Basta lembrar, inclusive, no que se refere à arquitetura, à perspectiva de grandes pecadores, grandes catedrais, né? Que inclusive, né, a grandiosidade do gótico seria expressão de uma população crescente da demanda por espaços no interior da igreja, dos templos, muito maiores do que no período anterior, no românico e tudo mais, né? Então, essa é uma variável fundamental para explicar, no início desse período, né, que é o chamado período áureo, que é o considerado período áureo da civilização medieval. Então, essa é a variável-chave para explicar, no início do período, a expansão, né? E é a mesma variável fundamental para explicar, no final dele, o processo de crise, né? Porque é uma perspectiva malthusiana, né, que vai ser muito criticada pelo Brenner, né, no famoso debate Brenner acerca da transição, do capitalismo e tal. É a perspectiva malthusiana de que foi um crescimento populacional vertiginoso e o desequilíbrio entre o crescimento populacional e o crescimento da produção e a possibilidade, portanto, de alimentar esse número crescente da população, que radicalizaria um descompasso, né? O crescimento, como é que se diz? O crescimento aritmético da produção, né? E como é que é mesmo? Está me escapando agora a referência. E o crescimento geométrico Isso, e o geométrico da população, né, traria embutido ali uma armadilha, né? Que mais cedo ou mais tarde se manifestaria, e isso aconteceria ali na segunda metade do 13, quando começaria a surgir o que seriam os sintomas da paralisação da expansão e de um desequilíbrio rapidamente manifesto entre o tamanho da população e a capacidade de provê-la, né? E aí as grandes fomes do início do século XIV são interpretadas como manifestação disso, do desequilíbrio produzido, né? E daí quer dizer, como eu disse, não só a peste, né? Mas aí o quadro de desequilíbrio que configura o século XIV, que ajuda a entender, né, se não a peste em si, a presença dela, mas os níveis exorbitantes que ela atingiu nesse contexto, né? E aí eu acho que a questão aqui é que, coerentemente, ele nega, no início do período, né, qualquer primazia a um crescimento demográfico sendo a variável determinante, né, de toda a expansão aí vivida nesse contexto, particularmente da expansão agrária, e aí ele igualmente vai negar o peso relativo desse elemento na dinâmica final, né? E aí, portanto, acho que fundamentalmente o que ele rompe é com essa ideia, né, de que foi uma pressão de um crescimento populacional insustentável nos limites da tecnologia, da produção medieval, que gerou o descompasso, né, que redundou nas crises de mortalidade, né? Peste, a fome, a peste, e logo a conjugação de ambos, determinando uma queda populacional acentuada, né? E por isso é que ele trabalha com essa ideia, que a Polônia aqui configura uma exceção, né? Porque ela não se encaixa nesse modelo explicativo, né? E coloca... Se bem que eu estou lembrando aqui que eu acho que as críticas mais antigas, talvez menos sistemáticas do que a dele,
a esse processo todo já chamam atenção para esse fato, né? Se não me engano, já o Perry Anderson chamava atenção para os problemas derivados dessa tese explicativa quando se considera as regiões da Europa Oriental, tá? Em que a peste teve igualmente o mesmo impacto e, no entanto, o quadro resultante do contexto foi distinto, né? Em muitos níveis do ocidental. Mas se bem que eu acho que o Anderson trata mais da questão do enfraquecimento dos vínculos feudais, né? Porque ele fala que os elementos da crise no Ocidente são responsabilizados tradicionalmente pelo fim da servidão, ao passo que a incidência dos mesmos elementos na Europa Oriental, na Polônia em especial, teria gerado não o fim da servidão, mas ao contrário, um reforço talvez inaudito dela ali, né? Uhum. Ele, em determinado momento, agora eu não estou conseguindo achar a parte aqui certinha, mas ele, ao se referir à questão da peste, ele vai falar que ela não era a crise, né? Que ela era um elemento Sim. que, né, configurou também o final desse regime senhorial, né? Porque também é muito comum a gente ver aquele quase que um caldeirão de elementos. Você vai jogando ali crise, peste, guerra, né? Enfim, aí Invernos rigorosos, quebra de aí colheita. você vai mexendo no caldeirão, crise. Eu costumo dizer para os alunos que os historiadores te dão os elementos e você que resolva reuni-los para explicar a crise, né? Eles te dão, tipo, faça você mesmo. Eles te dão os ingredientes e você que tem que se virar para fazer o bolo. Exatamente. Você vai jogando diversos ingredientes, sem mais nem menos, como se isso por si só fosse um motivo para a crise, né? E, enfim. E ele meio que desconecta essa questão da peste como um elemento da crise, mas algo que aparece ali durante um processo final daí do regime, né? E ele vai identificar algumas causas sociais para o alastramento dessa peste, né? Que eu achei interessante. Ele vai falar esse descompasso material aí da vida, né? Material, a falta de meios de subsistência, um descompasso entre cinturas cerealíferas e espaços incultos, né? E as regiões conseguiram subverter essa tendência, né? Conseguiram meio que contornar essa tendência, foram as regiões que menos sofreram com a expansão da peste. E aí tem um fator, aí, né, eu parei na 546, eu não vou saber dizer se ele avança nesse argumento, mas ele me lembrou muito, que ele vem falando também da questão das senhorias impessoais e como houve uma reorganização topográfica, né, uma reorganização espacial desse regime, em que começaram-se a articular territórios mais compactos, né, mais próximos, vilas, etc., cada vez maiores, que possibilitava, enfim, a própria fiscalização mesmo, o próprio controle da classe senhorial, né, dessa senhoria impessoal, a partir das cidades e etc. Isso me lembra um pouco a tese lá do Scott, né, lá no Against the Grain, quando ele vai falar da questão das epidemias e ele vai identificar justamente nessas sociedades com a tendência maior de sedentarização, uma tendência maior de territórios mais compactos mesmo, né, da vida cada vez mais junto, menos mobilidade, o aparecimento dessas zoonoses, né? Não um aparecimento, mas um alastramento, um efeito muito mais impactante e desastroso dessas zoonoses a partir das sociedades mais controladas, né, com menos mobilidade, organizadas em territórios mais compactos para um controle maior. E aí ele vai identificar um controle maior do Estado, né, de uma forma mais genérica. Eu não sei o que vocês acham, se faz sentido, se a tese do João Bernardo vai também um pouco por esse caminho. Eu não sei, foi uma coisa que veio à cabeça quando eu estava lendo. Parece que sim. Parece que sim. Ele está falando do lado da cidade, no capítulo anterior que a gente estava comentando, ele indica lá o crescimento dessas cidades, a população vivendo em espaços cada vez mais compactos. Ele não explicita isso, mas eu acho que não entra em contradição com o que ele está contando. Não sei o que vocês acham.
Eu acho que, por exemplo, a experiência que a gente está vivendo ainda, de alguma forma, na pandemia, pelo menos a mim me trouxe questões que não eram questões que eu conseguia vislumbrar e, enfim, identificar quando trabalhei mais diretamente com esse tema, né? Que por exemplo, hoje a perspectiva, né, daqueles que negam uma existência, digamos, autônoma, uma manifestação autônoma da pandemia, né, no sentido de um evento de natureza etiológica, né, e que, portanto, ocorre ou pode ocorrer a qualquer momento e tudo mais. Né? A gente está vendo aí, a gente conhece várias interpretações que, ao contrário, pretendem estabelecer uma relação muito íntima entre essa pandemia e outras, e inclusive razão pela qual, né, se afirma quase que a infalibilidade de outras que virão, né, se associa isso a uma crise no sistema capitalista, né, expressa aí num processo talvez global de desequilíbrio, né, no meio ambiente, enfim, uma série de fatores associados a isso. Né? Eu acho que essa é uma questão que me leva a pensar, por exemplo, o seguinte, tá, né, a perspectiva de que a pandemia atual, né, não deva ser tratado como um fenômeno, né, digamos, específico em si mesmo, né, mas como um fenômeno que, ao contrário, supõe um contexto geral que aponta para a crise do sistema. Isso será uma especificidade da pandemia atual, ou, ao contrário, um traço característico das pandemias históricas. Né? Se houver alguma tendência nesse sentido, né, a questão é essa, da peste no século XIV. Né? Ela não seria um evento, como se dizia antigamente, um raio em céu azul, né? Mas um evento que talvez pudesse, ou pelo menos levanta essa questão, que relações ela teria com o regime feudal, o regime senhorial ou o sistema feudal, né? Não no sentido das suas determinações mais imediatas, né? Mas num sentido semelhante, né? Do quanto o estágio experimentado pelo sistema, né, poderia ter gerado uma desarticulação tal, né, um desequilíbrio tal, a ponto de favorecer o curso dessa epidemia. Né? Então, não no sentido tradicional de que as fomes ocorreram e prepararam a chegada de uma epidemia, e especialmente os índices alarmantes que ela atingiu, porque as populações estavam subnutridas e tal. Mas mais essa questão, né, de uma decomposição dada pelo sistema que teria favorecido, né, a conflagração daquela pandemia que foi vivida lá no 14, né? Então essa é uma questão que eu hoje me coloco, que não tenho lá, sei lá, muitos elementos para pensar acerca dela. Eu tenho a impressão que o João Bernardo vai um pouco nessa perspectiva, né? Porque a questão que você levantou do Against the Grain, né, passa por uma questão que eu acho que já é bem conhecida, né? Você mesmo falou as zoonoses, né, ou as epizootias, né? Parece não haver muita dúvida acerca do fato de que a maior parte dessas doenças infecto-contagiosas são originariamente epizootias e, portanto, é de um contato mais íntimo de homens, de comunidades humanas com animais, e se imagina derivar grande parte da ocorrência dessas epidemias, né? Que são, com frequência, mutações genéticas de vírus que atingem animais e que passam a atingir humanos em função do contato, da frequência do contato. Né? Portanto, a questão não é que não houvesse ou não pudesse haver entre populações de caçadores-coletores, né? Mas certamente elas teriam uma manifestação mais circunscrita, né? Pelo volume comparativamente menor. Aliás, você tem ainda, muita gente morre de peste ainda hoje em dia, né? E em geral, lá na Mongólia, são caçadores de marmota, né? Que entram em contato frequentemente com esses roedores contaminados e pessoas que comem a carne da caça, né?
Então, parece que a sedentarização, parece que a criação de animais foram fatores, a concentração humana, né? Foram, de fato, fatores humanos favoráveis à deflagração desses, especialmente das pandemias, né? Porque aí é a questão colocada pela pandemia, né? Que é atingir o mundo conhecido, ou o mundo interrelacionado num dado período, né? Num dado contexto. Então, acho que sim. Eu não tenho muitos elementos para responder muito a essa questão, mas, no mínimo, a questão é essa, né? Se requisita a pandemia atual e outras que porventura virão, resultado da degradação ambiental, movida aí pelo tal antropoceno, né? A questão é pensada nas possíveis, se isso seria uma especificidade histórica ou se as pandemias que ocorreram até aqui guardam de alguma forma essa configuração geral, né? Porque houve uma na Idade Média também, né? Em torno da chamada peste justiniana. Que era peste negra também, não era? Que era peste bubônica. Era bubônica também. Era peste, exatamente, né? Porque a dúvida às vezes é se era peste ou não era peste. A palavra pestilência tinha uma acepção mais geral, né? Uhum. Eu queria mandar um abraço pro Terreirizo. Certamente ele está recebendo com muito carinho. Ele resiste entre nós aí? Bom, não sei. Difícil saber. Sei que ele se manifeste no comentário, mas... Enfim. Mais algum ponto dessas páginas que a gente pegou, do item 1 e do item 2 do capítulo 15? Ele cita o El Cid, né? Tá aí na Amazon Prime Video, para quem quiser. Ele cita o Cid, eu acho que ele menciona, mas ele não fala o nome do Cid. Ele fala, um cara lá... Fala, na 4.3. Fala. No final do parágrafo da 543, olha lá, também a figura de Rodrigo Dias de Vivar, El Cid Campeador, eternizado por Charlton Heston, uma grande produção hollywoodiana. E ele só não cita o príncipe Vlad, o Empalador, também, quando tá falando da Transilvânia, por pouco. Ele ia citar ali o Bram Stoker, mas preferiu não botar na bibliografia. Mas aí no final, né, do ponto 2, que... Vocês acham que a tradição do vampiro como um sugador de sangue alheio é alguma coisa a ver com uma crítica embutida histórica do campesinato à aristocracia? Não vejo por que não. Os senhores eram autênticos vampiros que viviam do sangue camponês? Eu acho que é possível. Fica aí a questão, hein? Fica aí a questão. Cartas para redação. Uma boa leitura, né? A aristocracia parasitária, né? Rentista, que se beneficiava do sangue camponês. Perfeito. Paz entre nós. Como os capitalistas parasitários e rentistas atuais. Não. Hoje eles são investidores. Eles que produzem as coisas, Mário. Eles que dão emprego para as pessoas. Eu acho que tem um ponto interessante aí do finalzinho desse ponto 2, né? Que é... Cadê? Não sei se eu consigo achar exatamente. Duas coisas que me chamaram a atenção, né? Ele vai agora... Ele já vem falando um pouco do que ele chama de... Diferentemente da historiografia, né? Vai chamar de cavalaria vilã, não sei o quê. Ele chama de cavalaria popular, né? Ele chegou a pincelar aqui e ali a questão da cavalaria popular, mas parece que para ele agora, nesse processo, nessa fase do regime senhorial, essa cavalaria ela vai assumir um papel importante, né? Inclusive de aristocratização, acho que é o termo que ele utiliza para falar. E é
vai ser um dos motores, inclusive, dessa expansão do regime, né? Eles vão compor aí hostes da aristocracia e da coroa, acho que de uma forma mais geral, né? Uma cavalaria popular bem associada a esses ataques coordenados da coroa. Aí ele vai elencar principalmente o caso da Espanha, né? De Castela, de uma forma geral, e aí um pouco mais para frente Portugal, depois se torna um reino independente. E a outra questão que é um tema, acho que é um pouco até um tema um pouco mais caro a minha pesquisa, que é a questão da criação de gado, né? Que muitas dessas regiões elas não vão ser destinadas a plantio, a cultivo de cereal, mas a questão da transumância, a criação de gados por uma parcela da aristocracia, até mesmo dessa cavalaria popular. Aí depois eu não posso dizer mais, porque infelizmente a bateria do meu notebook acabou na 546, e aí eu vou ficar devendo futuros comentários. Fica cliffhanger. Esse é um ponto bacana, e é um dos elementos que eu fiquei pensando quanto que seria necessário uma atualização, né? Porque ele vai na tese lá de que se estabelecem verdadeiros grandes desertos entre as regiões de ocupação e tal. E eu confesso que eu não conheço muito profundamente essa discussão, mas que essa ideia de um vazio que se dá ali na região de fronteira entre Castela e os territórios muçulmanos, essa tese estaria fragilizada hoje em dia, que seria. Mas eu também não conheço muito essa discussão. Mas aí ele parece estar se vinculando a uma historiografia que já está, em certa medida, colocada sob questão. Não sei se vocês conhecem esse debate especificamente. Do armamento lá do Douro? Do Douro, sim. Ah, porra, esse debate tá. Por quê? Por quê? Porque ele vai nessa linha aqui. Ele vai nessa linha do armamento do Douro, não? Vamos pegar isso aí mais diretamente? Qual é o debate? Eu tô meio por fora. Quando ele já tá. Acho que começando a entrar no item 3 que o Matheus já puxou agora, né? Eu tô no finalzinho do item 2, pegando a partir da 543. Depois do Alcide, né? Acho que é aí que o Dudu tá. Não, tá certo, tem razão. Mas qual é o debate? Não sei se tem como resumir rapidinho, porque eu acho que eu tô meio por fora desse. Basicamente, né? Aí Mário complementa, corrija se eu estiver errado, mas fundamentalmente tem a tese de que com a dominação muçulmana da Península Ibérica e a formação dos reinos cristãos ao norte, a região de fronteira entre esses dois territórios, cristão e muçulmano, especialmente a faixa do Rio Douro, teria experimentado um despovoamento muito gritante. É a tese do Albornoz, né? Isso, a tese do Albornoz, exatamente. Mas que foi uma tese muito vigorosa até o final dos anos 80 e tal. E aí agora me falha completamente a memória. Barbeiro e Viru não negam essa tese quando eles estão falando lá do Douro, não? Barbeiro e Viru seguem nesse mesmo caminho, nessa mesma direção. Só que hoje que você tem cada vez mais sendo demonstrado pela arqueologia que essas regiões não estavam desocupadas. O que você mas tem, acho que acho que a crítica já avançou mesmo antes do avanço da arqueologia, né? Porque houve uma discussão até de base linguística, o sentido das palavras, o sentido específico dessas expressões, né? E que eu acho que a arqueologia veio ainda mais confirmar, né? Com a verificação aí porque a questão é de uma ação, não só de um esvaziamento, mas de uma ação concertada no sentido de promovê-la, né? De que as populações tenham sido forçadas a se deslocar em direção ao norte para promover deliberadamente o ermamento, né? O esvaziamento do território
que dificultaria a sequência da conquista muçulmana, né? Por falta de bases, né? Nas quais se estabelecer. Mas aqui o ponto é, ele vai nessa linha do derramamento todo, né? Quando ele está falando lá da conquista de Toledo, ele fala de uma quase como uma ponta de lança na dominação cristã da Península Ibérica, e uma ponta de lança separada por um vazio. Você tem a página aí, Dudu? Eu não estou lembrando. Eu também não estou com essa. É ruim não poder fazer aquela busca por palavra, né? Mas quando ele fala especificamente da conquista de Toledo. Esse é na 543. No parágrafo começa: durante esta fase, o Havana. Não sei se é essa. Ele fala logo de Toledo aí em cima. Isso. Mas quando ele fala de Toledo. É aí mesmo. É aí mesmo? Então é. Então vocês concordam que ele vai nesse sentido ou não? E aí é aquilo que eu falei, né? O quanto que essa historiografia que ele lida é uma historiografia que é antiga muitas vezes, né? Ele cita muita coisa dos anos 40, dos anos 50. E aí o quanto que ele não é também. O quanto que essas novas perspectivas afetam a tese geral aqui nesse caso. Porque mesmo aqui no finalzinho do item 2, né? Quando ele fala assim. Cadê? O último parágrafo do item 2, que está na 546. Esta nova fase da guerra, exclusivamente senhorial, alterou por completo as características sociais e econômicas da ocupação do território. Já não havia lugar para a colonização autônoma de pequenas parcelas. Sob a égide dos reis, da alta nobreza, de ordens militares e importantes centros urbanos, organizaram extensíssimas senhorias impessoais, sem que nada estimulasse agora os camponeses cristãos a deslocar-se para as terras recém-conquistadas, onde não se encontravam senão uma renovada servidão. Malgrado os apelos à vinda de imigrantes e as facilidades sempre prometidas pelos senhores, estes amplos espaços mantiveram-se escassamente povoados e foram, sobretudo, destinados à criação de gado. O interesse da transumância, que desde o início tinham orientado a conquista, triunfaram afinal plenamente quando o movimento se encerrou. Nesse extremo sudoeste do continente, o último avanço das fronteiras do regime senhorial suscitou mais a migração regular de ovelhas do que de agricultores. Então, o ponto para mim é parte... o quê? É dessa parte que você está falando? Também. 546. Né? Lá no 543, de Toledo, quando você vai lá na nota que ele utiliza, ele está referenciando uma obra de 1951 e uma de 1966, né? Que Ida Grassotti, que era uma discípula do Sanches Albornoz. O ponto aqui para mim, a única questão que eu estou levantando aqui não é o quanto que. E a gente já teve essa discussão em outros momentos do livro, né? Talvez no volume 1, em algumas várias vezes. Mas o quanto que essas teses que ele levanta aqui, que falam, por exemplo, desse despovoamento nessa fronteira entre os reinos cristãos e os reinos muçulmanos, quanto que o fato de não ser um despovoado, quanto que o fato de ter outras leituras hoje possíveis pela historiografia, impactam a hipótese central que ele está defendendo. Isso que eu estava querendo propor aqui como questão, que a gente retomasse essa discussão mais uma vez. Porque o que eu acho que esse livro é interessante, claro, é a síntese, o esforço de síntese monumental que ele faz, mas também as indicações, os caminhos que ele aponta, mas o quanto que essas pequenas falhas e datações da obra, né, impactam o argumento-chave que ele está propondo aqui. Gente, eu não sei, é claro, né, que acho que você tem aí a questão, né, toda obra vou dizer, repetir uma obviedade.
datada, né? Com maiores e menores consequências, né, a essa afirmação. Você está baseado num conjunto de conhecimentos que é disponível até um dado momento, e é com eles que você opera, né, mobilizando esses conhecimentos que você pode, inclusive, avançar em muitos níveis, né, como ele faz. Né? Então, acho que isso digamos, é uma maldição que se impõe a toda e qualquer obra. Né? Agora, é claro, eu acho que, né, quanto mais ou menos, né, estruturante for da obra em questão, argumentos mais ou menos, né, revisados, superados e tal, tanto maior ou menor pode ser o desastre. Né? Então, assim, eu não sei se são elementos centrais para as hipóteses fundamentais dele. Tá? Eu não sei se elas estão assim tão profundamente ancoradas em referências, né, em perspectivas específicas como essa. Né? Eu acho que a grande hipótese dele aqui, a fundamental hipótese da obra, é o lugar dos conflitos, né, no movimento da história e especialmente nos processos de constituição, transformação do regime senhorial. Né? Agora, eu acho que sim, arranha, digamos assim, o livro e muitos livros. Não sei se põe em xeque a estrutura, né? Não sei se de alguma forma provoca rachaduras, digamos, nessa estrutura fundamental, fundacional, né? Mas Não parece que seja o caso. aqui e ali põe em xeque, né? Algumas janelas e tudo mais, né? Porque é isso, né? Eu acho que de muita coisa, né? A historiografia, por exemplo, a historiografia espanhola, eu acho que avançou consideravelmente nas últimas décadas, né? Em comparação com períodos mais recuados, né? E em outros, talvez ele não possa, talvez não tenha feito, eu não sei também como é que, porque ele usou muitos artigos, né? A gente trabalha com a perspectiva geral que os artigos costumam te dar as análises mais recentes dos objetos, né? Que demoram mais tempo para se consolidar em livros mais gerais, né? Em livros que recolham contribuições, né? E ele trabalhou com muitos desses materiais, né? Agora também é aquilo, às vezes tem certas linhas que se enquadram melhor num argumento, né? Você tá lidando com certas referências, compõe teu argumento, né? Eu acho que a coisa do armamento, eu acho que está bem estabelecido que ele não existiu, né? Mas antes de mais nada, a crítica foi feita no sentido, né, de uma política deliberada de promoção do armamento. Agora, né, que havia, digamos, espaços, né, não ocupados, a perspectiva da forma da ocupação das presuras, né, envolvia essa possibilidade, não só de ocupação de áreas já previamente ocupadas, mas desarticuladas, né? Então também não, eu acho que o contraponto da tese do armamento não é o suposto de uma superpopulação habitando aquelas regiões, né? Então não sei, eu acho que tem esse aspecto aí, né? Sim, sim. A tese do armamento acho que eu poderia falar menos, mas essa parte final que o Dudu leu, né, sobre aquele parágrafo, né, essa nova fase da guerra e tudo mais, ele vai falar dos interesses da transhumância, que, né, migrou mais ovelha do que agricultor e tudo mais. Eu acho que também aí é uma questão de, óbvio, como o Mário falou, é uma desatualização da obra, até pelas perspectivas recentes, posteriores, né? Mas eu não creio que afete diretamente o argumento principal dele, né? A questão que ele está elencando para a diacronia dos conflitos sociais e tudo mais. Até porque realmente eu mesmo encontro diversas fontes em que reclamações constantes de terras que são utilizadas apenas para criação de gado e que não se planta, não se colhe, né? Aquilo ali não é utilizado para uma alimentação efetiva. Então você tem diversas vezes esses relatos. Mas é claro, acho que aqui ele pesa muito, né? Pela bibliografia que ele talvez tenha acesso ali.
ele pesa muito, né? Espaços que mantiveram-se escassamente povoados e foram, sobretudo, destinados à criação de gado. Não sei se chega, talvez, a esse nível que ele coloca nesse período a partir da bibliografia que ele mobiliza. Mas eu também acho que não fere a tese central dele, né? E é isso, você tem espaços ali, principalmente nas regiões de recém-conquistadas, né, a sul de Portugal, que elas são direcionadas basicamente à exploração de madeira e à criação de gado, né? E pensando principalmente aí na questão das navegações que estão começando já mais para o final do período, né? Ali a partir do final do 14 e tudo mais. Mas, de fato, eu acho que a desatualização dele acaba exigindo até que a gente faça alguns ajustes à tese, né? Esse movimento, inclusive, bem interessante, da gente ir ajustando a tese dele com as pesquisas monográficas que a gente tende a fazer mesmo, né? Acho que acaba ficando um ponto de partida até interessante para mobilizar a gente a discutir determinados aspectos. E você tinha áreas importantes ali mesmo de criação de gado, né? Que acho que é a área que forma a tal da chamada mestra, inclusive, né? Uma associação poderosa em termos de confrontar poderes locais para garantir rotas de transumância do gado, né? Elas tinham um poder considerável aí, pelo menos nos últimos séculos da Idade Média, né? Ficamos aqui? Ficamos aqui. Então, retomamos. Ficamos com o item 3? Isso, a partir do item 3. É isso? A partir do item 3, exatamente. Acho que dá para fazer o 3 e o 4. Acho que dá para ir até o 6. Com isso? Não. Dá para ir até o item 6, eu acho. Inclusive ou não? Acho que não, 6, né? Acho que o 3, o 4 e o 5. Isso. E o 6 fica para a reunião seguinte, porque esse capítulo é bem longo. É um daqueles capítulos bem extensos. O item 6 vai da 558 a 576. É mais páginas, inclusive, do que o que a gente vai ler dos anteriores, né? Então, acho que é isso. Então, item 3, 4 e 5. Beleza. Beleza, um prazer reencontrá-los. É um prazer. Folga em vê-lo. Ainda que gere uma certa preocupação. Dudu está bem desanimadinho. Mateuzinho está evidentemente mais magro. Fim de ano, né? Nossa, já... Reta final tá... a reta final tá complicada. Enfim. Beijos a todos e todas. Nos vemos na semana que vem. Folga em vê-lo, queridão. Como é que é a frase? Como é que é a frase que a gente usa para quando a gente está terminando a reunião? Longo é o caminho, mas grande é a meta. Isso aí. Então, vai de retro, Satã. Isso. Essa frase nós nos despedimos. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.